Hello friends and welcome back to another video. Bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu tenho aqui comigo um convidado super especial que acabou de aparecer na tela e é o Victor Palandi. Ele tem 25 anos de idade, é um jovem empresário. Tô parecendo aqueles programas de televisão, né? Mas bem legal. E talvez você esteja se perguntando aí por que eu trouxe o Victor aqui. Bom, na verdade, segundo ele, ele não teria nem a metade do sucesso que ele tem hoje como empresário, se não fosse o inglês. Só que presta atenção nisso, e aqui está o motivo pelo qual ele está aqui hoje. Ele ainda não fala inglês fluente. Então, mesmo sem ter inglês fluente, ele já está desfrutando muito dos benefícios que essa língua pode trazer para a vida dele. E agora ele que vai explicar um pouquinho mais sobre isso para a gente. Mas fala aí, Victor, conta um pouquinho mais para nós aí sobre o que tu faz. Opa, muito obrigado pelo convite aí, é muito bacana estar participando, podendo compartilhar um pouquinho da minha história, contar um pouquinho aí da minha trajetória e como o inglês foi essencial, de fato, na minha vida. O que aconteceu é o seguinte, quando eu era adolescente, eu decidi que eu queria aprender inglês justamente para poder fazer o que a maioria das pessoas querem. Viajar, conseguir um emprego bom, poder assistir séries sem legenda, né? Então eu pensei assim, pô, que legal, eu preciso aprender inglês. E eu já tinha um pouquinho aqui, um pouquinho ali que eu via de programas, eu sempre mexi muito no computador e tal. Aí eu falei assim, não, preciso entender melhor isso. Aí eu fui para uma escola de inglês. Na escola de inglês, você já deve saber, as pessoas devem saber também aí que é demorado. Então, eu fiquei anos lá. E o pior é que eu não saí bom no inglês, sabe? Eu senti que eu não estava ali confiante. Então, o que aconteceu? Eu tive uma oportunidade de fazer um curso nos Estados Unidos, um curso em San Diego, Califórnia, do Ryan Deiss, né, que é um cara mega famoso do marketing. E eu peguei o avião, tal, fui até lá, cheguei lá e fui participar e eu conheci várias pessoas, comecei a tentar falar o inglês aqui, tentar falar o inglês ali, aí você começa a travar, fica um pouco inseguro, mas com o tempo eu fui ficando lá, eu fui cada vez mais desenvolvendo isso. Então, na prática, eu fui vendo que a gramática não influenciava muito, era mais ali no jogo mesmo, ao vivo, né? Tá falando com o cara, treinar o listening, porque às vezes você fica em casa assistindo uma série, assistindo um filme, aí você fala, pô, o cara fala rápido demais, né? Aí você fica meio bravo. Não tô conseguindo entender, mas quando você tá na hora ali, o seu ouvido começa a treinar melhor, o seu ouvido começa a pegar a velocidade, e as pessoas parece que elas não falam tão rápido mais. E com isso eu fui pegando mais destreza. Me empolguei. E aí que eu entendi, pô, eu preciso estudar dessa forma, não estudar como eu vim estudando aí por anos. Então eu comecei a ler livros em inglês devagar, não tem jeito, mas eu fui lendo, participei de outro evento, aí eu fui lá para o Vale do Silício, foi um evento, olha essa, Paulo, de 5 dias imersos num hotel. Nossa. Eu fiquei dentro de um hotel por 5 dias, assim, tudo escuro, tudo preto, não via a luz do sol, não via nada, e o cara lá, metralhando o inglês, né? Um cara que talvez quem esteja assistindo, se gosta de desenvolvimento pessoal, conheça, é o Brendon Burchard, ele é muito bom, tem uns livros muito legais, né? E cara, foi 5 dias inteiros ele falando, eu fiz amizade lá dentro, então eu saía de lá, ia almoçar com o cara do meu lado, e a gente continuava conversando, conheci um empresário que ele tinha uma rede de academias, e nas academias, que legal, ele começou a vender suplemento dentro delas, aí depois ele começou a expandir e fazer vídeo aula para a pessoa que não podia ir na academia assistir de casa, então um cara com bastante visão, assim, e eu só pude ter essa experiência porque eu estava conseguindo me desenvolver melhor no inglês. Então, eu acredito que muito do que eu cultivei aí me ajudou bastante. E eu não me considero fluente porque eu não consigo, de fato, falar perfeitamente ou então escrever grandes textos, mas até que ponto isso é necessário para conseguir viajar despreocupado, ou então conseguir um bom emprego, ou fazer negócios, ou fazer amizades, ou ler livro, ou ouvir palestras. Então, eu acho que a fluência é um pouco
super valorizada nesse sentido, né? A gente consegue se divertir durante o percurso até ficar, de fato, muito bom. A gente não precisa dar esse salto para conseguir aproveitar, né? Com certeza. E eu também sei aqui que tu escreveu um livro. O livro não é em inglês, é em português, mas existe um conteúdo que te fez, que foi a base para que tu conseguisse escrever esse livro aí. Talvez tu pode falar um pouquinho sobre isso também, que tipo de conteúdo que tu teve que consumir, mesmo não falando inglês fluente, mas que tipo de conteúdo tu consumiu para conseguir escrever esse livro aí, que foi um sucesso e teve bastante vendas. Legal, esse livro ele também é fruto muito do aprendizado que eu tive de inglês. Por quê? Ele é de um assunto que tem poucos livros aqui no Brasil. Eu falo sobre escrita focada em vendas. Então, tem muito livro sobre vendas, liderança, influência, etc. Mas focado em escrita para vendas não tem muitos. Na verdade, quando eu lancei o meu, devia ter, acho que, 2 livros só sobre o assunto, e nem era um livro impresso, era livro vendido apenas na Amazon. Então, o que eu fiz? Eu não tinha como estudar livros brasileiros sobre o assunto para me basear, né? Ou então para ter uma noção, ou para conseguir me direcionar. Eu tive que pegar lá fora. Então, eu li livros de diversas autoridades do assunto lá fora, que existem muitos livros. Aí eu fui fazendo anotações, fui vendo o que eles falavam em comum. Pô, isso aqui é legal, essa é uma técnica que eu já usei, isso é uma coisa que funciona. Então, juntei a minha experiência com essa bibliografia internacional e lancei o meu livro impresso. Ele foi best-seller na Amazon, ainda é um dos mais vendidos no assunto. Agora tem mais concorrentes, né? Eu abri a porteira aí, mas tá mais legal ainda, porque tem mais conteúdo sobre o tema. E se não fosse essa bibliografia internacional, seria só a minha experiência. Então, acho que não seria um livro tão completo. E foi justamente lendo os livros. Eu fui devagarzinho, no começo dá um pouco de raiva, porque você lê devagar, você fica, caraca, eu não entendi essa palavra, putz, eu não entendi esse contexto direito, você fica meio bravo, não tem jeito, mas precisa da paciência, e eu fui com a paciência ali, fui pegando tração, até que hoje eu consigo ler um livro assim, tranquilo. Hoje leio livro em inglês natural, mas foi porque eu justamente fui tentando. Então, essa é uma coisa que fez a diferença aí nos meus negócios, porque o livro ele me ajuda a fechar muitos projetos, muitos clientes. Muito legal, cara, parabéns. E eu sei também que tu gosta de viajar, e aí eu queria que tu explicasse aí também, tu já falou, né, de San Diego e tal, mas quais outros lugares que tu foi, e se o inglês foi essencial para ti. Eu sei que é essencial para viajar, né, e obviamente tu sabe também, você pode nos contar aqui, que realmente faz total diferença tu chegar num lugar e ter independência, né, de poder sair livre, não depender de ninguém, poder fazer o que tu quiser no país que tu tá viajando, e de tu ter que depender de tradução, ou até perder um monte de oportunidade, porque tu não entende o que as pessoas estão falando na tua volta ali. Mas conta aí, então, quais lugares que tu já visitou, alguns lugares que tu visitou que tu curtiu muito e usou bastante o inglês também, além dos Estados Unidos, né? Uhum. Eu lembrei agora de uma história. Eu conheci uma mulher que ela começou a sair com um alemão. Aí ela sai com o alemão, só que o alemão não fala português, só fala inglês, só que ela não fala inglês e nem alemão. Ou seja, eles não se cruzavam. O que aconteceu? Eles começaram a conversar com o Google Tradutor. Aí a mulher andava com um tablet, sem brincadeira. Eu presenciei isso, andava com o tablet e ela escrevia assim: amor, você está com fome? O tablet traduzia. Ela mostrava o tablet para ele. Aí ele ia lá e escrevia: sim, amor. E assim viviam, eles namoraram. Sim. Mas imagina o atraso, né? Poderiam ter aproveitado muito mais se os dois conseguissem se comunicar. E quantos desencontros, quantas confusão que eles não arrumaram por conta disso, né? Sim, cara, acabou que não deu certo, né? Eles terminaram. Mas foi muito bizarro. Mas então, voltando, eu viajei para os Estados Unidos, eu fui uma vez para Disney, e outra para San Diego, e fui uma terceira vez que eu fiz um tour por Miami, São José, Los Angeles, Beverly Hills, foi da hora, animal. E passei de trem ali, aquela empresa que liga ali até São Francisco, aí você passa por todo o Vale do Silício, tem a estação que você para na frente de Stanford, então foi uma puta experiência,
e o inglês, ele me ajudou bastante ali, com certeza. Mas também não só nos Estados Unidos, isso que é interessante. Eu fui para Cancún. Sim, Cancún, é isso que eu ia falar agora, que eu lembro que eu vi umas fotos tuas lá que tu tava em Cancún. Me dei de presente de aniversário, fui para Cancún. Aí em Cancún eles também falam muito inglês, porque eles também recebem muitos americanos, principalmente nas férias, aquelas férias curtas, né? Qual que é o nome? Não, Spring Break? Não sei. Isso, Spring Break. Eles recebem muitas visitas do Spring Break e tal. Então, muitos deles falam inglês. Então, às vezes, quando eu via que o espanhol não saía ali, metia o inglês, o cara já entendia. Outro lugar que eu também tive que usar bastante inglês foi na República Dominicana. Eu fui para Punta Cana. Punta Cana também fala inglês. Aruba é um país que faz parte das Antilhas Holandesas. Eles falam um idioma que é uma mistura de holandês com português, papiamento. Eles falam também espanhol e o inglês é o principal lá. Então, eles já são naturalmente poliglotas, mas o inglês acaba que é mais usado. Eu tive que falar bastante inglês lá. E sem dizer os países sul-americanos, onde usei mais o espanhol, mas também muitos lugares, principalmente aqueles mais refinados, ou então hotéis e tal, eles sabiam também falar inglês. Então, eu pude viajar despreocupado por todos esses lugares, e pelo meu inglês não ser fluente, você pode até pensar, consegui aproveitar ao máximo. Eu lembro de um dia legal que eu fui no restaurante, e o cara, ele falou uma palavra lá, eu não entendi a palavra que ele falou, eu tava num rodízio, de um churrasco. Aí o cara falou uma carne, eu não entendi, mas falei, pode pôr. Ok. Aí ele foi lá, colocou. Aí eu mordi, coloquei. Aí eu falei assim, putz, não sei o que é isso aqui. Aí eu perguntei para ele. Aí ele me explicou. Era teta de vaca. Eu tava comendo teta de vaca. Aí, cara, isso é divertido. Acontece bastante coisa, né, desse jeito. Sim. É tudo experiência. Aí você tá risada com o cara. Aí depois você pede pra ele tirar uma foto sua lá. Então é muito da hora. Não se preocupar tanto com a pronúncia também. Eu já tive um pequeno trauma assim no passado, que uma vez eu fui. Isso foi antes de eu falar inglês. Eu tava na escola de inglês, na verdade. Eu tava naquele. No básico 2, básico 3, eles inventam um monte de nível, né? Eu desses níveis aí. E eu fui entrevistar um cara que eu tinha um site na época, e o cara é um dos melhores arqueiros do mundo. Então o cara ia lá e pum, acertava as flechas. Aí eu fui conversar com ele, e eu não sabia como falar arqueiro. Aí eu travei, eu não conseguia perguntar nada. Aí o cara ficou bravo. Aí a gente ficou tentando lá no inglês e tal, e aquele dia eu fiquei meio com medo de falar, sabe? Fiquei meio com medo, meio travado. Sabe? Putz, será que vai ser sempre assim? Mas depois que eu fui enfrentando os desafios de viajar para fora, de fazer negócios lá fora, tudo, o pessoal, eles têm paciência. É o que eu costumo falar para quem conversa comigo. Sabe quando um americano vem conversar com a gente, e ele fala, às vezes tenta falar português, e ele fala um português engraçado, a gente acha até fofo? Sim. Então, a ideia é a mesma, sabe? Se você vai tentar falar inglês e às vezes fala um inglês errado, o cara não vai querer te enforcar. O cara vai, às vezes, achar até engraçado, vai né, ver que você é de fora, tal, às vezes vai perguntar de onde você é, e gera uma conversa. É intrigante, né? Você conversar com um estrangeiro. Então, o medo de falar foi uma coisa que eu fui perdendo com o tempo, medo de pronunciar errado também, e falando que você vai pegando a pronúncia, vai pegando também a questão melhorando o sotaque também. Por exemplo, lá nos Estados Unidos você percebe que o texano ele tem um sotaque bem característico, né? O de Nova York também tem um sotaque bem específico, mas é tudo inglês, então é isso que é da hora, né? Aí você ouve um árabe falando inglês, você vê o árabe, ele fala de um jeito bem peculiar, tal. E é legal essa pluralidade, né? A gente tem que... Quando eu entendi melhor isso também, me desbloqueou bastante, sabe? Me ajudou bastante a conseguir fluir, assim, tentar falar do meu jeito e as pessoas entenderem e eu viver boas experiências. Exato, é que as pessoas às vezes acham que tem que ser perfeito, né, cara? E não tem que ser perfeito, tu tem que tentar, e é exatamente isso que tu falou aí. As pessoas vão te ajudar quando elas querem te entender, é como tu falou, é uma coisa legal falar com um estrangeiro, assim como a gente gosta de conversar com um estrangeiro. Nossa, o cara é americano, o cara é holandês, não sei o quê.
a gente quer dar uma atenção para a pessoa, porque afinal ela está visitando o nosso país. É a mesma coisa. Nos outros países as pessoas gostam, poxa, você é do Brasil e tal, que legal, aí começa a conversar contigo. E isso é muito legal, porque eu recebo várias mensagens também dos meus alunos, e muitos antes de entrar no curso ficavam assim, né, com medo, exatamente com isso. Mas quando que eu vou chegar na fluência? Porque eu preciso ser fluente até tal dia, não sei o quê. E eu sempre falei isso, cara, você consegue fazer muita coisa muito antes de chegar na fluência. Você não tem essa necessidade de ser fluente rápido em inglês em 2 meses, 3 meses. E aí, depois que as pessoas ouvem isso, que elas começam a entender que é exatamente esse processo, é muito legal de você estar aprendendo e ao mesmo tempo estar tendo experiências com o inglês, elas começam, eu já recebi várias mensagens de alunos dizendo assim, nossa, professor e tal, pessoas que estão no nível básico lá do meu curso, no início, né, iniciante, e estão viajando, nossa, recebo diversas mensagens mesmo, de pessoas falando assim, nossa, ontem teve uma reunião na empresa e aí tinha uma australiana lá e eu conversei com ela um pouco e foi super legal e tal, e isso já dá a autoestima da pessoa, já vai lá em cima, ela já vê que ela, cara, ela tá vendo que é possível ela aprender inglês, que ela realmente consegue, que não é esse bicho de 7 cabeças, que ela consegue, começa a ter experiências, e aí ela, assim, no momento que ela faz aquele básico, ela já pensa assim, cara, se eu conseguir isso aqui, por que eu não vou conseguir mais? É só uma questão de tempo. E isso aconteceu comigo também. Logo no início, assim, eu também tinha, naturalmente, quase todo mundo tem um pouco de medo de falar e tal. Só que depois que eu entendi, assim, que era que era de passo em passo que eu ia conseguir, mas já no início eu comecei a vivenciar. Tu até falou de um cara que namorou com alemão e tal, de uma mulher que namorou com alemão, e eu lembro que uma vez na praia a gente encontrou um pessoal da Alemanha e os meus amigos não falavam inglês, e eu tava ali, cara, no máximo 3 meses estudando, e os meus amigos não falavam, e eu fui a única pessoa que conseguiu se comunicar, tá certo, eu não tava falando fluente, muito longe disso, mas o que acontece? Eu fui o único que consegui falar e aquilo ali me deu uma autoestima muito grande, e todos os meus amigos ficaram assim, nossa, eu não sabia que tu falava inglês, não sei o quê, porque para eles eu tava falando muito bem, e eu consegui me comunicar com aquele pessoal ali da Alemanha, e foi muito legal. Então foi uma experiência muito legal, e dali para frente eu só comecei a ter experiência boa. Então é isso que eu sempre falo para as pessoas, assim, desencanar dessa história de fluência, porque tu vai chegar lá. O que tu tem que fazer é realmente começar a seguir um cronograma ali, que com certeza não tem outro resultado que não chegar na fluência, né? E é interessante também, Paulo, que muita gente relaciona a fluência com a velocidade ao falar. Eu era uma dessas pessoas. Eu achava que, assim, eu vou ficar fluente quando eu estiver falando rápido, blá, 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 igual os caras lá fora, tal. Mas eu hoje em dia vejo diferente. Eu vejo que a fluência ela é mais a sua capacidade de você ser entendido pelas pessoas e manter uma conversa. Sim. É isso, sabe? Você não precisa falar com uma velocidade, ser alta desenvoltura ali. Esse pode ser um bônus que você venha a ter com a experiência, mas exatamente, se você entendido, tá tendo as suas amizades, tá conseguindo estudar fora, morar fora do país, tá viajando, fazendo o seu turismo, ou então você tá ouvindo uma palestra, assistindo a sua série sem legenda, tal. Isso já não é bacana, né? Então, a velocidade, sim, ela pode vir com o tempo, né? E para muitas pessoas isso já é o suficiente para ela atingir todos os objetivos que ela queria. E até as pessoas pensam assim, nossa, fluência quando o cara sabe um monte de vocabulário e tal. Mas só para assim, a galera saber, eu li esses dias num estudo, num livro que eu estava lendo, que os caras falam assim, né? Os discursos, por exemplo, presidenciais dos Estados Unidos, dos presidentes americanos, dos últimos, né, que eles analisaram, dos discursos do Trump, do Obama também, e do George Bush, eles analisaram os discursos e eles viram que os discursos presidenciais, a linguagem que é utilizada é uma linguagem de 6ª série. Por que isso? É uma linguagem que se iguala a um vocabulário de uma pessoa de 6ª série. Por que isso? Porque a linguagem que as pessoas utilizam na rua, a conversação do dia a dia, ela não é uma linguagem rebuscada. Ela é uma linguagem que se repete muitas vezes, que é aquela linguagem de alta frequência, que é uma coisa que é, digamos, um resumo do inglês. Porque o que a gente conversa no dia a dia, que a gente vai usar na maior parte das situações, como reuniões, viagens e tudo mais, são coisas muito mais simples. E são coisas que se repetem. Então, uma vez que você pega, digamos assim, a manha dessa linguagem, das estruturas dessa linguagem mais simples, depois, cara, você só vai encaixando palavras novas ali e
você sabe montar as frases e pronto, você se comunica em qualquer situação, não importa se você falar um pouquinho errado, falar um tempo verbal errado, isso não faz diferença, você vai transmitir a sua mensagem, vai fazer uma reunião, vai fechar um negócio, vai poder viajar, vai se candidatar a uma vaga fora do Brasil, então isso é um ponto interessante, assim, que eu gosto de mostrar para as pessoas também. Uhum. Realmente, saiu uma pesquisa também, na mesma linha dessa que você comentou, comparando os discursos das últimas eleições, do Trump e do outro candidato. E o Trump, de fato, ele venceu em questão de menos complexidade. Eu acredito que o candidato que estava concorrendo com ele estava falando numa linguagem de 8ª série, olha só, e ele estava entre 6ª e 5ª série. Então, uma diferença interessante isso. Exatamente. Até mesmo no Brasil, se for perceber, a gente... Exatamente. As mesmas palavras, né? Quase sempre. E não é querer dizer assim, ele estava usando uma linguagem de 8ª série dizer porque ele é burro. Muito pelo contrário, porque ele é muito esperto, porque o povo, a maioria das pessoas, inclusive nós, ou qualquer pessoa, mesmo pessoas estudiosas, ninguém gosta de ler nada complicado. O cérebro da gente não gosta de ficar recebendo uma mensagem complicada. Então, quando você passa uma linguagem simples e fácil de entender, é claro que o que acontece? O teu cérebro faz menos esforço. Então, os discursos eles têm que ser simples. Porque um discurso que começa a trazer palavra carregada, palavra complicada, que a pessoa precisa pensar muito para entender na mensagem, ela desiste de assistir o discurso. E automaticamente o cara perde a audiência, ele já perde de passar a mensagem dele e vai perder voto também, né? Sim. No próprio Brasil, se for perceber, né, dos candidatos também é assim. Com certeza. Se repete bastante. Sim. Mas então, galera, é o seguinte, eu queria agradecer aqui a presença do Vitor, espero que vocês tenham entendido os pontos que a gente quis trazer para vocês aqui, que realmente tirasse esse peso das costas das pessoas, que tem que ser fluente, em quanto tempo eu vou ficar fluente, só quando eu ficar fluente eu vou conseguir fazer isso e aquilo, e isso é um mito que existe e que vocês podem se livrar disso agora e começa a estudar inglês tranquilamente, sem esse estresse, sem esse peso, que você vai ver que muito em breve você vai começar a ter experiências incríveis, assim como eu tive e como o Vitor também. Então, muito obrigado aí, Vitor. Valeu pela tua presença aqui. Opa, eu que agradeço aí pelo convite mais uma vez. Foi muito legal aí, espero que o pessoal goste. Acho que eles podem comentar em algum lugar, talvez, onde esteja esse vídeo, né? Para a gente estar lendo, estar vendo o feedback, como a gente pode estar ajudando mais. Acima de tudo, o que eu acredito cara, se você está assistindo esse vídeo, mulher, jovem, não importa a idade, está assistindo esse vídeo, encontre o cronograma correto de estudos, o cronograma que você consiga manter a rotina ali, que você veja a sua evolução, pratique, não tenha medo, tente vencer. Eu sei que é difícil, né? Vencer a timidez, às vezes um pouco da insegurança. Eu levei um tempo para vencer isso também, mas depois que você vence, você perde aquela barreira, você consegue se desenvolver muito mais rápido. Não ficar tão ansioso com a questão da fluência, em falar rápido, mas sim em você conseguir ter as suas amizades, você conseguir assistir a sua série sem legenda, ouvir as palestras que você quiser ouvir, ler livros de fora sem tradução, viajar despreocupado, às vezes até participar de uma entrevista, né, para estudar fora, morar fora do país, quem sabe. Então, você tá cada vez mais aí caminhando e tá perto desse cara aí, desse professor incrível que é o Paulo Barros, cara sensacional aí. Parabéns, Paulo, pelos seus 1 milhão de inscritos aí, uma marca. Valeu, muito obrigado. Demorou, mas chegou. Show de bola. Sempre chega, né? Quem mantém ali normal. Um dia que nem a influência. Se forem fazendo todo dia, uma hora chega. Verdade. Obrigadão. Então tá, valeu. Até mais. Thanks for watching and I'll see you guys next time. Bye bye.